da palavra. E a palavra fala sobre qual deve ser a nossa atitude em relação a ela. Devemos ler a palavra, devemos ouvir a palavra, devemos meditar na palavra, devemos guardar a palavra, devemos aplicar a palavra. E nós falamos muito a respeito de como é necessário que a igreja, de modo geral, retorne à Bíblia. Retorne à palavra. Porque todo o grande fluir da parte de Deus nasce na sua palavra. Nós temos visto aí na igreja muita meninice, muitas invencionices, muitos modismos, e muitos crentes não estão sendo capazes de detectar a mentira que há nesses movimentos, porque infelizmente estão afastados do conhecimento da verdade. Então a palavra de Deus, ela nos coloca num lugar onde nós temos recursos para detectar cada movimento estranho que aparece no meio do povo de Deus. Então foi uma bênção. Semana que vem também daremos prosseguimento e será uma bênção em nome de Jesus. Queridos, nesta noite eu quero dividir com os irmãos uma palavra que está em Isaías capítulo 42, versículo de número 3. Isaías capítulo 42, versículo de número 3. Confesso que o Senhor semeou no meu coração essa palavra nesta semana, mas em especial no dia de hoje essa palavra foi criando volume no meu coração e enchendo o meu coração. Eu gostaria de compartilhar com vocês algo da parte de Deus com base nesse texto. Isaías 42, versículo 3. Amém, queridos? A palavra do Senhor diz assim: não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio que esfumaça. Em verdade e fidelidade implementará a justiça. Outras versões diz: não esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio que fumega. Vamos repetir nessa versão: não esmagará a cana rachada, e não apagará o pavio que fumega. E novamente lendo a versão King James: não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio que esfumaça. Nesta noite eu gostaria de pregar aos irmãos a respeito da restauração de Deus, que é uma das provisões extraordinárias que Deus tem para cada um de nós, que em determinados momentos da vida acaba se quebrando. Nós, seres humanos frágeis, daqui a pouco vou me ater um pouco mais acerca da nossa fragilidade. Às vezes somos como esta cana que se quebra e como este pavio que se apaga e passa a fumegar. Mas a boa notícia que nós temos na palavra do Senhor é que é liberado da parte de Deus uma restauração especial cada vez que isso acontece. Cada vez que nós quebramos, ou cada vez que nós apagamos, o Senhor libera um nível de restauração extraordinário. Vamos entender o contexto deste texto. Isaías, nos capítulos 42 e 43, descreve alguns detalhes a respeito do ministério e da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas em específico, no capítulo 42, no versículo 1, Isaías qualifica o nosso Senhor Jesus Cristo como sendo o servo de Deus. Diferente daquele servo mencionado no capítulo 41, no versículo 8, onde este servo não é Cristo, mas é Israel. O profeta diz: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo. Mas no capítulo 42, verso 1, como acabei de afirmar, o servo não é Israel. O servo é Jesus Cristo. O servo de Deus é Jesus Cristo.
E segundo as palavras do profeta Isaías, ele seria alguém sustentado por Deus, em cuja alma o Senhor sentiria prazer. Nós vemos no episódio do batismo de Jesus, quando ele sai das águas, há uma manifestação trinitária. Jesus sai das águas, o Espírito vem na forma corpórea de uma pomba, e é ouvido do céu uma voz vinda de Deus que dizia: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Isso já tinha sido predito pelo profeta Isaías. Como eu disse, ele seria servo de Deus, sustentado por Deus, e em quem a alma do Senhor teria prazer. Mas o versículo 1 ainda prossegue dizendo que esse servo seria alguém que receberia o Espírito Santo e que através do poder deste Espírito ele faria coisas extraordinárias, dentre elas implementar a justiça entre as nações. E provavelmente a palavra justiça aqui é uma referência ao Evangelho, porque o Evangelho é a mensagem que promulga a justiça estabelecida por Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. E dentre todas as coisas que são ditas a respeito deste servo, eu gostaria de focar nestas, descritas no verso 3. Não quebrará ele o servo, ele, Jesus, ele, o Messias que há de vir. Não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. O que esse texto faz, o que estas palavras do profeta Isaías fazem, é descrever esta qualidade que há no ministério de Jesus. Que qualidade? A qualidade de ser restaurador. Jesus Cristo, quando viesse à terra, segundo as palavras do profeta messiânico, ele não viria para esmagar a cana que já está quebrada. E ele não viria para apagar o pavio que só fumegava. Ele viria da parte de Deus sendo enviado com a missão de restaurar a cana quebrada e de reacender o pavio fumegante. O trabalho de nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto servo de Deus enviado, seria vir para restaurar aqueles que o pecado destruiu. Seria vir para restaurar o povo que, devido às diversas calamidades, se quebrou. Que, devido às diversas circunstâncias adversas, se apagou. Então, esta boa notícia nós temos no profeta Isaías. O servo, o enviado, aquele em quem o Senhor sente prazer, aquele sustentado, aquele que tem o Espírito de Deus, ele viria e ele veio para trazer e implementar um nível extraordinário de restauração no meio do seu povo. E em Mateus capítulo 12, versículo 20, no Evangelho, após Mateus ter a narrativa acerca da cura daquele homem, com a mão atrofiada, cura esta que aconteceu no sábado, o texto diz que a declaração de Isaías no capítulo 42, verso 3 se cumpriu. Em Mateus 12, 20, a declaração de Isaías 42, verso 3 se cumpriu. Vamos falar um pouco sobre a cana e sobre o pavio. A cana era uma planta aquática, também conhecida como junco. Talvez os irmãos já tenham ouvido falar sobre o junco. Uma planta aquática cujo caule era muito fino, muito frágil. Se era uma planta aquática, as raízes da planta ficavam debaixo d'água. O caule era fino e frágil. Isso significa dizer que, dependendo do movimento das águas ou do soprar dos ventos, o caule poderia se quebrar. O pavio, ele era a parte frágil da lamparina. Eu creio que boa parte de nós sabemos o que é uma lamparina e sabemos o que é um pavio. Era a parte frágil onde o fogo era aceso. E ele poderia ser apagado de duas formas: pelo vento muito forte e pelo abafamento. Você sabe que você pode extinguir qualquer chama abafando a chama.
Qualquer fogo você pode apagar privando o fogo do oxigênio. Porque o oxigênio faz parte da mistura que serve de combustível para o fogo. E se você tira o oxigênio, você tira a possibilidade do fogo. Então o pavio era algo frágil, era algo que quando aceso poderia ser apagado em duas situações, ou de vento forte, ou então de abafamento. Pavio fumegando aqui neste texto de Isaías capítulo 42, é uma referência ao pavio que foi apagado, mas que ainda está soltando fumaça. A fumaça que sai do pavio que foi apagado dá indício de que, apesar de estar apagado, há no pavio um resquício de fagulhas. Então isso significa que o pavio, mesmo que esteja só soltando fumaça, ainda há nele um dispositivo que pode ser assoprado. Um dispositivo que pode receber uma intervenção de Deus para que ele se reacenda novamente. Isaías usa a metáfora da cana quebrada e do pavio fumegante para falar da mesma coisa. Ele só diz a mesma coisa de duas formas. Porque tanto uma metáfora quanto a outra metáfora ilustra aquele que, por alguma ação externa a ele próprio, foi quebrado e a sua chama foi extinguida ou apagada. Meus irmãos, nós somos seres humanos que, volta e meia, nós nos quebraremos e apagaremos. Eu sei que muitas das vezes a gente tenta se revestir de uma capa de antifragilidade. Eu sei que muitas das vezes a gente se sente mais confortável em ficar encenando como se fôssemos homens e mulheres de ferro, inatingíveis, inalcançáveis, inquebráveis, inapagáveis. Mas, na verdade, a nossa vida é tão frágil quanto a cana que se quebra com o vento. A nossa vida é tão frágil quanto o simples pavio que, quando assoprado ou abafado, pode apagar. Nossa vida é frágil. Quando a palavra de Deus fala sobre a temporalidade da vida, coloca que, sendo a vida temporal, logo a vida é frágil. A palavra de Deus diz que a nossa vida é como um sopro, é como um vapor que vem, aparece e desvanece. Nossa vida é como a erva, nasce, cresce, seca-se e morre. Nossa vida é temporal, é passageira, é transitória e também é frágil. Às vezes, durante a nossa vida, nós estamos num lugar quase que inatingível de fé. Às vezes, na nossa vida, nós estamos num lugar quase que inalcançável de comunhão. Mas há fases da nossa vida em que nós não estamos no pico, nós estamos no vale. Há momentos da nossa vida onde nós não somos gigantes da fé, nós somos Davis da fé, somos pequenos. Nós estamos num lugar de fragilidade. Existem situações e reveses que a gente enfrenta e que a gente sai com tranquilidade, mas existem ventos e existem soprares que acabam nos apagando, nos enfraquecendo e nos quebrando sem que a gente se dê conta disso. Quantas vezes o vento sopra assim forte, quantas vezes nós somos abafados e quebramos e apagamos, e você pode dar ao vento o nome que você quiser. Você pode dar ao vento o nome de pecado. Porque o pecado, quando chega, ele apaga. O pecado, quando chega, ele quebra. O pecado, quando chega, ele danifica. O pecado, quando chega, ele demole. Ele coloca a casa num processo de demolição. Quando o pecado chega, ele destrói a esperança, ele destrói a coragem, ele destrói a comunhão com Deus, ele destrói a proximidade, ele instaura um distanciamento. Mas não apenas isso. O vento que às vezes nos quebra na vida, o vento que às vezes nos apaga na vida, não necessariamente é só o pecado, mas outras situações, sejam quais forem. Talvez o vento que sopra e nos quebra é o vento da adversidade, é o vento da dificuldade,
Quantos de nós, muitas das vezes, já não nos vemos num lugar onde nós estamos tranquilos, andando pelo alpendre da nossa história e dizendo, graças a Deus, agora as coisas se estabilizaram, agora está tudo bem, está tudo certo, está tudo tranquilo, agora não estou num terreno instável, já estou pisando com estabilidade e solidez, e de repente sopra um vento que você não sabe de onde veio, e de repente a sua casa cai, você se quebra e a sua chama se apaga. Quantos já não passaram por isso? Você está como um guerreiro da oração, um guerreiro da fé, em comunhão com Deus, e de repente sopra um vento que você não sabe de onde vem, isso te quebra no meio, isso apaga a sua chama que vinha tão fulgurosamente acesa. Isso é a vida. Isso é a vida. Eu repito pela terceira vez, isso é a vida. O nosso Deus sabe que volta e meia isso vai acontecer. O vento, seja qual for ele, vai soprar e nós, enquanto seres frágeis, vamos quebrar no meio e nós iremos nos apagar, sim, volta e meia. Talvez o vento seja o da oposição. Pessoas que se opõem num lugar contrário ao nosso. Talvez o vento sejam as lutas, sejam as dificuldades, sejam as doenças, sejam situações que o tempo não resolve, que nós não resolvemos e que parece que Deus também não está querendo resolver e nós nos quebramos no meio e a nossa chama, ela se apaga. Se por um lado nós somos sim frágeis e nós podemos quebrar e apagar diante do sopro dos ventos ou diante de qualquer que seja o abafamento, por outro lado nós precisamos nos revigorar na esperança de que nós temos um Deus que não vai deixar com que a cana quebrada seja esmagada, com que o pavio fumegante se apague em definitivo. Nós temos um Deus que não vai se valer da nossa desgraça temporária para acabar de nos destruir, mas um Deus que quando estivermos no chão, quando estivermos na lona, quando estivermos fracos, destruídos e quebrados, Ele vai nos mostrar o caminho para a restauração completa, o caminho para o levante. Nós temos que agradecer esta oportunidade de ter em Deus a condição de, mesmo quebrados, sermos restaurados. Mesmo destruídos, podemos nos reerguer. Os homens, quando nos veem caindo, eles querem nos fazer cair mais. Quando eles nos veem quebrados, eles querem nos quebrar mais. Quando eles nos veem apagados, eles querem nos apagar mais. Mas o nosso Deus, quando nos vê quebrados, quando nos vê apagando, Ele se aproxima para criar um ambiente, uma atmosfera, um lugar, estabelecer um caminho, abrir uma porta para que nós nos levantemos desta situação. Nosso Deus é restaurador. Ele permite que a cana se quebre, Ele permite que a chama se apague, mas Ele abre a porta de restauração para que sejamos restaurados. Certa vez eu ouvi um testemunho interessante de um pastor. Ele disse que um membro da sua igreja, que era fazendeiro, o convidou para visitar uma plantação de trigo. E eles entraram na caminhonete e começaram a percorrer aquela imensidão de plantação de trigo. Porque ele queria ver como estava o desenvolvimento do trigo, a qualidade do trigo e tudo mais. E chegando próximo da região da plantação, o pastor diz que esse amigo, esse irmão da igreja, não pensou duas vezes e virou a caminhonete para cima da plantação. E ele saiu rasgando campo de trigo afora. E depois de muito tempo andando no meio do trigo e olhando para trás e vendo que as marcas da caminhonete, do pneu da caminhonete pesada, à medida que ela passava, ela deitava o trigo. Ele ficou preocupado e disse para o seu amigo, para o seu irmão: meu querido, você não se preocupa com o estrago que nós estamos promovendo enquanto com essa caminhonete passamos por cima do trigo? Então aquele irmão desceu da caminhonete, pegou um caule do trigo e disse: pastor, eu vou te ensinar uma coisa que você nunca vai se esquecer. Ele disse: o que você quer dizer? Ele pegou o caule do trigo e diz: você está vendo que o caule por onde nós passamos, ele está quebrado? Sim, eu estou vendo, por isso estou preocupado. Daqui a poucas semanas, se o senhor voltar a esta mesma plantação, esse trigo estará de pé de novo.
Mas como assim? Você acabou de quebrar o trigo. Eu quebrei, mas o trigo se levanta. A única situação onde o trigo quebrado não vai se reerguer nunca mais é quando você esmaga o caule. Se eu amasse, isso que eu estou fazendo com o caule deste trigo que eu peguei como exemplo, esse esmagar do caule tira dele a possibilidade de se levantar um dia. Mas se ele só estiver quebrado, ele se levanta. Isso é poderoso, irmãos. O Senhor não tira de nós a possibilidade da restauração. As situações da vida podem quebrar você, mas o Senhor não te esmaga. Ele te dá a chance de, na hora certa, ser restaurado e se levantar como um trigo. Você pode quebrar como cana, mas ele não vai esmagar o seu caule. Ele sempre vai dizer para você o seguinte: você tem a oportunidade de se levantar de novo. Você tem a oportunidade de ser restaurado. Quando você se sentir quebrado no meio, por qualquer que seja o motivo, se lembre, existe um restaurador, que era o restaurador de Israel e que é o restaurador da igreja. Existe um servo enviado e o seu nome é Jesus, e ele traz consigo uma provisão extraordinária de restauração. Jesus é como... Jesus é como oleiro. Jeremias capítulo 18 fala que Jesus é como oleiro. O Senhor aparece ao profeta e diz: olha, ô Jeremias, desce à casa do oleiro, dispõe-te e lá receberás a minha mensagem. O versículo 3 do capítulo 18 diz que ele desceu à casa do oleiro e lá ele percebeu que o oleiro estava concentrado na fabricação daquele vaso de barro. Versículo 4 diz que enquanto ele observava o oleiro trabalhando o vaso de barro, o vaso se quebrou. A minha versão diz: o vaso se estragou em sua mão e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que quando o oleiro está trabalhando sobre o vaso e o vaso se quebra, o oleiro não o censura por ter se quebrado, porque é esperado que enquanto vaso de barro, ele vá se quebrar durante algum processo. O oleiro não pragueja contra aquele barro e contra aquele vaso, dizendo: você é um incompetente, eu esperava mais de você. Não. O oleiro também não pega os cacos e joga no lixo. Sabe o que ele faz quando o vaso se quebra? Não diz uma palavra, ele simplesmente o refaz conforme a sua vontade. Meus irmãos, quem fica cutucando você com o dedo e dizendo que você é isso, aquilo ou aquilo outro, não é Deus. Deus não diz nada. Ele diz: você se quebrou, mas há disposição de se levantar. Então eu vou te levantar, eu vou te restaurar, eu vou te refazer. Quantos podem glorificar a esse Deus? O nosso Deus sabe, quando você se quebrar, Ele vai te refazer, Ele vai te reconstruir, para que você se torne um vaso novo, ainda melhor para ser utilizado. E o Senhor diz ao profeta: por acaso eu não poderei fazer com vocês o que eu fiz, o que esse oleiro fez com a sua obra? Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Cada vez que você se quebrar, cada vez que o seu pavio se apagar, o nosso Deus prontamente vai se dispor a te restaurar, a te refazer, a te reconstruir, a soprar o Espírito sobre você novamente, para que você seja vivificado e reaceso em o nome de Jesus. Jesus é como o bom samaritano.
Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37. Depois do rico questionar Jesus sobre quem seria o seu próximo, Jesus conta uma história. Ele diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando no meio do caminho ele foi surpreendido por assaltantes que foram contra ele de forma violenta e que roubaram tudo o que ele tinha, e não apenas isso, deixaram ele para morrer. Foram violentos. Aqueles homens, quando saem, deixam aquele homem quebrado. Passa o sacerdote, olha, minha religião não permite ajudar. Passa o levita, olha, minha religião não permite ajudar. Passa um samaritano, olha, e se aproxima. O texto diz que ele faz um tratamento inicial nas feridas do homem, coloca azeite e coloca vinho. Azeite é Espírito Santo, vinho é a alegria. E ele trata inicialmente aquelas feridas, coloca o homem em cima do seu animal e leva até uma hospedaria, deixa alguns denários para o dono da hospedagem e diz, olha, cuida desse homem, eu vou, mas eu volto. Se a despesa dele, se o custo ficar maior do que o dinheiro que eu estou deixando, eu vou ressarcir você, eu vou te pagar. Quem é o bom samaritano? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele faz o que o sacerdote não pode nem quer fazer. Ele faz o que o levita não pode nem quer fazer. Ele faz o que o pai e a mãe, por mais que queiram, não podem fazer. Ele faz o que o amigo mais próximo, que por ser amigo, ele quer fazer, mas ele não pode. Ele trata as feridas, ele dá o seu espírito, ele dá a sua alegria, ele reconstrói, ele trata o ferimento, ele trata o que nos levou a quebrar, o que nos levou a apagar, e nos leva para um lugar onde nós seremos tratados. E este lugar é esta hospedaria, é a igreja de Deus, é a mãe, é o lugar onde nós filhos somos tratados e somos restaurados até que o bom samaritano retorne. O bom samaritano é o nosso Senhor Jesus. Ele nos viu quebrados, ele nos viu despedaçados, nós estávamos exauridos, não tínhamos forças. E às vezes isso se repete na nossa história. Em algum momento da caminhada estamos como mortos, à beira do caminho, estamos respirando com a ajuda de aparelhos. E o nosso Senhor Jesus, o bom samaritano, faz o que a religião não pode fazer. Faz o que a Assembleia de Deus, Deus é amor, metodista, batista não pode fazer. Ele faz o que liderança alguma pode fazer. Ele faz o que líder algum de departamento pode fazer. Ele sara, ele restaura as nossas feridas, ele reacende a nossa chama. Eu não sei como você está enquanto ouve o que eu estou pregando. Eu não sei como você está enquanto você ouve essa mensagem. As pessoas olham para você e não imaginam que você está quebrado no meio. As pessoas olham para você e não imaginam que você está apenas fumegando, porque a chama já se foi. Se você está assim, fique tranquilo. Há um restaurador, que é o servo, que já foi enviado, que é o bom samaritano, e que ele está no nosso meio, e que ele está averiguando onde você se quebrou, para te restaurar de novo, para a glória do nome do Senhor Jesus. O nosso Deus é um Deus de restauração. O ser humano te descarta quando você não serve mais. O ser humano, quando você perde o poder, o nome, a posição, te esquece. Não se iluda com o aplauso das pessoas. Nunca na sua vida se iluda com o aplauso das pessoas. As pessoas às vezes estão do seu lado porque você tem posição, porque você tem cargo, porque você tem nome, porque você tem alguma coisa que interessa a elas. Mas quando você perder isso, você vai ficar sozinho. Mas existe um restaurador que mesmo quando você está quebrado, lá no canto, julgado às traças, ele se lembra de você. Ele te restaura. E ele te reconstrói. E ele te reacende.
Os amigos estão conosco enquanto nós temos algo a trocar com eles. Os amigos interesseiros estão conosco enquanto nós temos algo a oferecer a eles. Mas todos se vão quando a gente se quebra. Mas fica o servo. Mas fica o bom samaritano. Mas fica o restaurador de Israel. Oséias capítulo 6, versículo 1 e 2, o que a palavra do Senhor diz. Vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos curará. Feriu e nos atará. Após 2 dias nos dará vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos em sua presença. Salmo 126, no verso 4 diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. O Neguebe era um lugar desértico, árido, de terra rachada. Servia no máximo para pastoreio de ovelhas, mas nunca para agricultura. Sabe por quê? Porque era um lugar que boa parte do ano ficava desértico. Mas quando vinham as chuvas eram tão poderosas e tão torrenciais que criavam correntes de água que varriam todo o Neguebe, nem parecia deserto. Quando Israel diz, restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe, ele está dizendo, Senhor, a nossa situação é desértica, é árida, a nossa terra está rachada, mas o Senhor é o Deus que pode mandar chuva torrencial, e nesse lugar onde há deserto e areia, o Senhor pode fazer rios correrem como correntezas. O nosso Deus é aquele que pode fazer com a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Muitas das vezes a nossa vida se encontrará como um lugar árido e seco, mas Deus, que é o dono da chuva, Ele pode mandar chuva e criar rios e criar correntes infindáveis nesse deserto da nossa vida. Quando a gente se quebrar, Ele vai mandar a provisão para a restauração. Ele vai reconstruir a cana que se partiu no meio. Ele vai soprar de novo sobre o pavio que tem fagulhas ainda e que pode reacender. E o sopro que Ele libera é o sopro do seu Espírito. Eu estava pensando sobre isso, como o Espírito Santo ele é poderoso nesta ação. Porque a palavra Espírito Santo no grego é pneuma, e pneuma é vento, é ar, é sopro. Significa que um vento desmedido te quebra, mas o vento do Espírito te acende. O vento desmedido da aflição te parte no meio. O vento desmedido da adversidade te quebra no meio. O vento do pecado te quebra no meio. O vento da oposição te quebra no meio. Mas o vento do Espírito reacende a chama que um dia se apagou. Sabe por quê? Porque o sopro do Espírito é calibrado. O sopro do Espírito é calibrado. O sopro do Espírito, ele vem dosado. Pega uma vela. Vocês já viram vela de aniversário? Se ficar aquelas fagulhazinhas, o que você tem que fazer? Soprar um vento de um tornado sobre ela? Não. Você tem que soprar cuidadosamente com um vento dosado e calibrado sobre aquela fagulha. E ela vai reviver. O Espírito tem a dose certa para nos fazer reacender. O Espírito tem o sopro ideal para nos tirar das cinzas e nos reacender na sua presença. É este Espírito que reacende. É este Espírito que reconstrói.
Talvez os irmãos estejam admirados. Por que eu estou chorando tanto? Mas é porque essa palavra está falando tanto da parte de Deus a essa igreja. Eu sinto que é algo que Deus quer que você saiba tanto. Que é como se o que Deus está sentindo a esse respeito estivesse no meu coração agora. Tem coisas na pregação que não dá para você explicar. Tem hora que a pregação é mais do que um soltar de verbos, de palavras, de sentenças. Tem hora que o sentimento do coração de Deus é colocado no seu coração e você não suporta aquele sentimento. Eu estou sendo levado às lágrimas porque eu sinto o espírito dessa palavra. Eu sinto que é o que Deus quer que essa igreja nunca se esqueça. Cada vez que você se quebrar e se apagar, o Espírito, como sendo o sopro de Deus, ele tem um sopro qualificado para te reacender de novo. Satanás vai querer te convencer que você está fumegando e nunca mais vai ser reacendido. Mas é conversa de Satanás, porque o Espírito do Senhor, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele está conosco e ele está em nós. E o seu sopro está trazendo chama. O seu sopro está reacendendo fogo. Isso é poderoso. No Salmo 51, Davi estava quebrado. No Salmo 51, Davi estava com vergonha de Deus por causa do seu pecado. Ele não sabia como fugir daquela situação. A sua chama já tinha, de certo modo, se apagado e o seu pavio apenas fumegava. E olha o que ele diz no Salmo 51, ouça essa leitura. Tem piedade, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença e incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior e no meu coração ministras a tua sabedoria. Portanto, purifica-me como isopo e ficarei limpo. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me voltar ao júbilo e à alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Davi está pedindo restauração. Torna a dar-me a alegria da salvação. Faze-me voltar ao júbilo e à alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto do meu pecado, apaga as minhas iniquidades. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova, restaura, restabelece, reconstrua dentro de mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também a ti. Salva-me do meu pecado de sangue derramado, ó Eterno, Deus da minha salvação, para que minha língua seja livre para cantar exultando a justiça. Ó Senhor, dá palavras corretas aos meus lábios, para que a minha boca possa proclamar o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te compadeces em oferendas, pois se assim fosse, eu os ofereceria. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Que te regozijes em abençoar a Sião e edificar as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Salmo 80, verso 3 diz: restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Isaías capítulo 57, versículo 18. Eu vi os seus caminhos, mas vou curá-lo.
eu o guiarei e tornarei a dar-lhe consolo. Deus prometendo restauração. Jeremias capítulo 30, versículo 17. Farei cicatrizar o seu ferimento, curarei as suas feridas, Senhor, porque a você, Sião, chamam de rejeitada, aquela por quem ninguém se importa. Zacarias capítulo 9, versículo 12. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. O nosso Deus é um Deus de restauração. Finalmente, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Eu quero finalizar com a história de um dos expoentes da igreja que quebrou. Eu estou falando de Pedro. No capítulo 26 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 31, Jesus prediz a traição de Pedro. E Jesus revela dizendo: ainda esta noite, todos vós me abandonareis. Assim está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão afugentadas. Quando Pedro ouve esta declaração, ele retruca dizendo: ainda que venhas a ser motivo de escândalo para todos, e ele está falando dos outros apóstolos, eu jamais te abandonarei. E Jesus replica dizendo: com certeza te asseguro que ainda esta noite, você, Pedro, antes mesmo que o galho cante, 3 vezes tu me negarás. E Pedro, não se dando por satisfeito, declara: mesmo que seja necessário que eu morra junto a ti, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos fizeram a mesma coisa. No versículo 69 do capítulo 26 ainda diz que Pedro se encontrava sentado fora da casa, no pátio, quando uma criada se aproximou dele, afirmando: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Pedro, entretanto, negou a Jesus perante todos os presentes, declarando: não sei do que falas. Saindo em direção à entrada do pátio, foi reconhecido por outra criada, a qual o denunciou a todos que ali se achavam, exclamando: este homem estava com Jesus, o Nazareno. Versículo 72 diz: mas Pedro, sob juramento, o negou uma vez mais, afirmando: não conheço tal indivíduo. Algum tempo mais tarde, os que estavam ao redor aproximaram-se de Pedro e o acusaram: com toda a certeza és igualmente um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então ele começou a jurar e a pedir a Deus que o amaldiçoasse, caso não estivesse dizendo a verdade, e exclamou: não conheço esse homem. No mesmo instante o galo cantou. O Pedro, que num primeiro momento está dizendo: eu não te abandono, não te nego, eu dou a minha vida por ti, está quebrado na fé. Você conhece esse Galileu? Nunca nem ouvi falar. Pela segunda vez, você conhece esse Galileu? Não, eu juro que não. Numa terceira vez, questionam: mas você fala como ele? Mas eu não o conheço. E que Deus me amaldiçoe, caso eu esteja mentindo. O pavio se apaga. Pedro está quebrado. Depois que Jesus morre, Pedro ainda leva consigo essa memória, esta lembrança. E ele chega a se sentir não pertencente ao povo de Deus. Ele sente que é injusto que ele esteja entre aqueles que Jesus chamou. E por essa razão,
Quando as mulheres vão ao túmulo, eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma declaração do anjo. Quando as mulheres vão ao túmulo, o versículo 7 diz, depois do versículo 6 dizer, vocês buscam Jesus Nazareno que morreu na cruz, ele está ressuscitado, não está mais aqui, vede o lugar onde haviam depositado. O versículo 7 diz algo importante, agora ide, dizei aos discípulos dele e a Pedro. Porque Pedro estava se auto-excluindo, porque estava quebrado. Ele estava remoendo aquela sensação de ter negado Jesus por 3 vezes e sob juramento. Ele estava se sentindo para baixo do chão, a ponto de não se sentir pertencente à comunidade da igreja. E por essa razão, o anjo diz, vai e dize aos discípulos dele e a Pedro, Pedro, você fez o que fez, mas você está dentro do projeto. Você fez o que fez, mas o Deus que restaura não te descartou. Você se quebrou, mas você está na mão do oleiro. Aleluia a Deus! João capítulo 21 para terminar. Algum tempo depois, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos estavam juntos. Simão Pedro disse, vou pescar. Jesus já tinha morrido. Vou pescar. E eles o encorajaram, nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. E Jesus lhes perguntou, moços, tendes aí alguma coisa para comer? E eles responderam, não. Então Jesus orientou-os, lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis. Assim eles lançaram e logo não conseguiram recolher a rede por causa da abundância de peixes. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava, quem era ele? João, disse a Pedro, é o Senhor. Porque até então não tinham reconhecido. Mas aquele que conhecia melhor Jesus, que era aquele que dormia com o rosto reclinado ao seu peito, ele disse, Pedro, é o Senhor. Assim Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a sua túnica, pois a havia tirado e lançou-se ao mar. Sabe por que Pedro faz isso? Porque ele não se tinha perdoado ainda. Eu estou com vergonha dele. O que eu fiz não se faz contra ele. A forma como eu quebrei diante dele não se pode quebrar. A forma como eu me apaguei diante dele, ninguém pode apagar. Ele veste a túnica e com vergonha e constrangido, ele se lança ao mar. Talvez esperasse que Jesus viesse contra ele dizendo, Pedro, eu te avisei, você me negaria, você me abandonaria, e jogando na cara de Pedro a sua quebra. Mas não foi isso que aconteceu. Versículo 8. Mas os outros discípulos vieram no pequeno barco, arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe da praia, senão uns 200 côvados. Então, assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Eu pergunto, quem tinha feito essa comida? Jesus lhes pediu trazer alguns dos peixes que acabasse de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia com 153 grandes peixes, e mesmo com tantos peixes a rede não se rompeu. Então Jesus os convidou, vinde e tomai vossos desejum. E nenhum dos discípulos tinha coragem de indagar-lhe, quem és tu? Pois sabiam que eram o Senhor. Jesus aproximou-se, pegou o pão e deu a eles, tomou o peixe e o fez o mesmo, e essa foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos discípulos depois de haver ressuscitado dos mortos. E aqui vem a última parte que eu quero deixar para os irmãos. Assim, após tomarem o desejum, Jesus questionou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que os outros? Respondeu ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou, cuida dos meus cordeiros. Jesus não se aproximou para dizer, Pedro, está vendo que eu disse que você faria aquilo que você fez? Jesus está perguntando, você me ama, Pedro? Não interessa o que você fez, eu quero saber se você me ama. Não interessa se você quebrou, eu quero saber se você me ama.
Não interessa se você se apagou. Eu estou te perguntando, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então vai e apacenta os meus cordeiros. Outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabe que eu te amo. Comissionou Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade eu te afirmo, quando eras mais jovem, tu te vestias mesmo e ias para onde desejavas, mas quando chegares à velhice, estenderás as mãos e outra pessoa te vestirá e te conduzirá para onde tu não queres ir. Isso falou Jesus, significando o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E assim que terminou de proferir estas palavras, acrescentou: segue-me. Pedro, eu sei que você quebrou, você falhou, você se apagou. Você fez o que muitos não deveriam e não irão fazer. Mas você me ama. Então cumpre o teu propósito. Segue em frente. Levanta a cabeça. Eu ainda tenho a missão de você pastorear as minhas ovelhas. Eu não desisti do chamado de fazer de você um pastor dos meus cordeirinhos. Segue fazendo a sua missão. Naquele primeiro momento você me abandonou com medo da morte, mas eu digo para você que vai chegar o dia onde, quando diante da mesma oportunidade de morrer por causa do meu nome, você não negará o meu nome de novo, você não me abandonará de novo, e você vai morrer por causa do meu nome, porque eu sei que você vai chegar lá. Você se quebrou aqui, mas eu sei que você vai chegar lá. Você apagou aqui, mas você vai chegar lá, porque eu estou te restaurando. Se você me ama, então cumpre o teu propósito. Você está quebrado nessa noite, mas você ama Jesus. Então cumpre o teu propósito. Ele vai restaurar você. Ele está restaurando você. A restauração é um processo, como a edificação e a quebra é um processo. Se edifica processualmente, mas se restaura processualmente. Se você ama o Senhor Jesus, fique tranquilo. Ele já te colocou num lugar onde a restauração já está. O Senhor Jesus não desiste de nós. Ele não desiste de você. Enquanto você estiver nessa jornada, quantas vezes você quebrar e se apagar, tantas vezes Deus vai oferecer restauração para a sua vida, porque Ele não quer nos perder para Satanás. Ele quer nos junto a Ele lá nas mansões celestiais. E por essa razão, cada vez que o pavio se apagar, Ele vai reacender. Cada vez que a cana se quebrar, Ele não vai esmagar, mas Ele vai criar um ambiente para que haja restauração. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Vamos seguir em frente. É decepcionante cada vez que a gente se quebra. É decepcionante cada vez que a gente se sente apagado. Mas é confortante, é reconfortante saber que há uma obra de restauração sendo liberada por Deus. Existem momentos da vida, irmãos, onde nós estamos realmente numa situação muito difícil. Eu já estou terminando. Existem momentos na nossa vida onde nós nos sentimos como alguém que trabalhou por nada. Estamos quebrados. Fizemos por nada. Estamos apagados. Existem momentos na nossa vida que as coisas se levantam contra nós de uma forma tão violenta que, usando a metáfora do boxe, nós nos sentimos como aquele oponente que está com o corpo nas cordas. E o adversário só desferindo murros. E desferindo murros no queixo, na boca do estômago, no rosto. E nós estamos sem poder de reação. Você já se sentiu assim na sua vida? Houve fases na minha vida em que eu disse para Deus: Senhor, eu sou o oponente que está só levando soco e sem força para reagir.
Houve fases na minha vida em que eu me sentia nas cordas, e Satanás e as adversidades e as lutas e as provações desferindo golpes e desferindo golpes e desferindo golpes. Eu sabia que precisava levantar a guarda para me proteger, mas não tinha força, não tinha energia, não tinha vigor, não tinha capacidade de reação. Mas o dono da luta entra no meio quando necessário, queridos. E você pode, num primeiro momento, até cair na lona sem forças. Mas o médico dos médicos te leva para um lugar onde ele vai restaurar as suas forças. E quando você entrar de novo no ringue, não será para ser esbofeteado, mas para esbofetear e vencer a sua luta. Aleluia, Deus! Mas é natural que às vezes a gente se sinta como aquele oponente que está só apanhando. É natural que às vezes na vida a gente sinta que tudo que a gente fez foi um castelo de areia. Parecia bonito e sólido, mas caiu. Quando isso acontecer, não perca o ânimo, não perca as esperanças, não desanime da fé. Busque socorro em Deus, que Ele pode te restaurar sempre que necessário. Busque restauração no Senhor. Curve a sua cabeça. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Esse texto do profeta diz que o Senhor não vai esmagar a cana que já quebrou. O Senhor não vai apagar o pavio que agora só fumega. Porque eu sei que Tu tens a esperança de restaurar a cana quebrada para que ela se erga de novo. E o Senhor quer soprar através do Teu Espírito um vento, um sopro calibrado, para fazer com que as brasas, as fagulhas se reacendam novamente. Eu nesta noite não sei se estou falando a pessoas já quebradas, ou pessoas que já quebraram, ou pessoas que um dia, num determinado momento da sua vida, irão se quebrar e se apagar. Quando isso acontecer, Senhor, eu te peço, traga à memória dos teus filhos essa mensagem. E que eles jamais se esqueçam que quando houver uma quebra ou uma extinção da chama, haverá por parte do Senhor uma disposição em nos colocar num lugar onde a gente pode se refazer de novo. A nos colocar num lugar onde a gente pode ser reconstruído e restaurado. Guarda os meus irmãos, mantenha-os de pé, Senhor. Mantenha-os firmes e fortes. Nós somos humanamente e naturalmente frágeis, mas dá-nos proteção e força, para que nada nos quebre, para que nada nos apague, mas para que continuemos vivos, fortes e levantados para a glória do nome do Senhor, erguidos, em nome de Jesus. Amém. Quarta-feira, queridos, culto de estudo bíblico.